Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Olá, sejam bem-vindos a mais essa atividade da Associação da Prosperidade, Aprendendo a Prosperar. É um prazer, é uma honra poder estar com vocês em mais essa atividade para que a gente possa trocar aí um aprendizado, aprendermos juntos sobre esse tema chamado prosperidade. Na noite de hoje ou na tarde de hoje, né, não sei como que vai ser aí, se é dia, se é tarde ou noite, não importa, mas nesta atividade nós vamos falar sobre a chave para manifestar os desejos. Né? Todos nós temos desejos na vida, né? para concretizar os desejos, todos nós temos aí desejos na nossa vida que nós gostaríamos, né? ou almejamos, né? Gostaríamos não seria bem a palavra, mas que nós almejamos que ele se concretize. Então, nós sempre buscamos a forma de como concretizar os nossos desejos. Então, um ponto importante dentro dessa condição é nós aprendermos o que realmente nós desejamos. E nesta atividade nós vamos trabalhar bastante nesta questão sobre a força do desejo, o que desejamos, como ele se concretiza e o que nós temos que fazer para que essas coisas aconteçam a contento. Fique com a gente aí até o final, que nós vamos dar aí várias informações daquilo que nós estamos aprendendo, estamos aplicando para que os nossos desejos também se concretizem. Meu nome é Douglas Eduardo Botelho, estou como presidente da Associação da Prosperidade da Seichonoye do Brasil e é uma honra poder estar com vocês. O livro que nós vamos usar aqui, nesta atividade, é A Verdade, volume 2, isso está no capítulo 13 deste livro. Este livro, assim como qualquer outra biografia da Seichonoye, que são várias que nós temos, você encontra em nossa livraria virtual, através do site da Seichonoye ou através da livraria do site, né, livrariavirtual.org.br, e ali você vai ter acesso a essa gama de literaturas da Seichonoye, onde você pode escolher e também aí estudar junto conosco. Mas não só estudar, aprender e aplicar na sua vida este ensinamento, né, da Seichonoye como um todo aí, para que você tenha aí uma vida mais feliz, uma vida de mais sucesso, de mais prosperidade. Especificamente hoje, nós vamos estar então estudando este livro, A Verdade, volume 2, que é da coleção A Verdade, né, que é composta de 10 volumes, tá? Capítulo 13, ele nos diz sobre essa chave da concretização do desejo. E o primeiro ponto que ele nos fala aí, que está aí na tela de vocês, é sobre o pensamento, né? O pensamento iluminador consiste em não ver o lado sombrio dos acontecimentos. Então, para nós concretizarmos os nossos desejos, nós precisamos mudar a nossa postura mental de ver os acontecimentos manifestados. O primeiro ponto que nós aprendemos dentro da Seichonoye, que é a primeira chave que nós aprendemos dentro da Seichonoye, é sobre esses acontecimentos. Todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou infelizes da nossa vida, que se manifestam na nossa vida, sempre tem algo a nos ensinar. E se nós estivermos focados em aprender aquilo que nós precisamos aprender com as situações, nós conseguimos extrair daquela situação, seja ela de felicidade ou de infelicidade, algo que vai melhorar, né, a nossa trajetória rumo à concretização dos nossos desejos. Então, todo o aprendizado, ou melhor, todo o acontecimento
tem um aprendizado a ser extraído. Por isso, nós aprendemos, através da Seichonoye, nesse pensamento iluminador que é a Seichonoye, a não focarmos ou a não olharmos, né, para o lado sombrio dos acontecimentos, e sim buscarmos nos acontecimentos aquilo que nós temos que aprender e olhar sempre o lado positivo. Tudo sempre caminha para o bem. Por mais que ele se manifeste de uma forma infeliz ou se transmita, né, como sendo uma infelicidade, né, tudo isso vai se caminhar para o bem, desde que nós não travamos aquele acontecimento com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos sobre aquela questão maldosa que pode estar acontecendo. Para falar a verdade, a Seichonoye nos ensina que o mal propriamente não existe absolutamente. Pode se manifestar, mas não existe. E a manifestação do mal, dentro desse contexto do mundo de projeção mental, a Seichonoye nos ensina que é a ausência da manifestação do bem. Porque só o bem existe de forma absoluta. Porém, quando você deixa de manifestar as questões benéficas, manifesta algo que se caracteriza como sendo maldoso ou maldosa a situação, ok? Então não foque nessas situações infelizes e sim foque naquilo que você tem que aprender, ou que nós temos que aprender da situação de infelicidade. Primeira chave para concretizar os nossos desejos. E aí, continuando, ele nos diz aqui sobre o que nós devemos fazer, né? Nos esforçar todos os dias para seguir em frente, né? Então, todos os dias nós precisamos sempre caminhar um passo à frente, rumo àquilo que nós estamos almejando. Quando nós falamos em desejo, o primeiro ponto que nós precisamos entender é o que eu desejo da minha vida. Qual é o meu desejo especificamente? O que realmente eu desejo que aconteça dentro da minha empresa? Qual é o desejo que eu tenho sobre o meu empreendimento? Qual é o desejo que eu tenho sobre a minha carreira? Qual é o desejo que eu tenho sobre a minha família? De que forma são os meus desejos? Se eu não souber aquilo que eu desejo, né, como diz, né, o ditado, né, aquilo que eu não sei o que eu desejo, qualquer coisa serve. Então, se eu preciso, ou melhor, eu preciso ter domínio sobre a minha vida. Para mim ter domínio sobre a minha vida, eu preciso partir do primeiro ponto, de ter controle sobre aquilo que eu realmente desejo. Controle no sentido de saber especificamente o que eu realmente desejo, e não o que eu quero. O que eu quero não tem força de atração. O que eu desejo realmente tem força de atração. Então, o desejo e o querer são coisas totalmente distintas. E eu preciso diferenciar. Eu quero isso, mas se vir isso, tá bom. Então, não é o seu desejo. Desejo é aquilo que você realmente quer manifestar de forma bem produtiva para a sua carreira, para o seu negócio, para o seu empreendimento e até para os seus relacionamentos. Então, eu desejo estar, eu desejo ser, eu desejo ficar, eu desejo ter. O que é que eu desejo? Eu preciso definir isso. Nós começamos a falar sobre a chave, mas o ponto fundamental para que a chave funcione é que eu tenha esse objetivo definido. Porque se eu não tiver esse objetivo definido, nenhuma das chaves que nós vamos falar aqui, desses segredos, né, na verdade, dessas chaves ou desses segredos aqui, para a concretização do desejo, elas vão funcionar. Então, se nós precisamos partir do ponto do que eu desejo. Então, peço a vocês, assim como eu faço de forma contínua, né, busquem pensar, refletir, o que você deseja na sua vida, de que forma você gostaria, ou melhor, de que forma você deseja ser, de que forma você deseja estar, de que forma você deseja ter, o que você deseja ser, o que você deseja fazer, o que você deseja ter. E faça essas perguntas para si mesmo. Mas se mesmo assim você não conseguir a resposta, olhe a sua vida atualmente. Faça um cenário da sua vida atual. Como estão as suas situações neste exato momento? Como que você está profissionalmente? Se sente bem, se sente confortável, se sente realizado, não se sente? Como que você se sente? Seja sincero com você. Pegue uma folha de papel e escreva sobre isso.
Veja quais são os pontos que você não está se sentindo confortável. Veja quais são os pontos que você vê que não está de acordo com o que você deseja. Pega a sua vida pessoal, pega a sua vida familiar, pega a sua vida societária, né? Pega a sua vida social, seus relacionamentos. Põe isso daí no papel. Analise ponto a ponto. Pare 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos do seu dia para fazer essa análise, para você encontrar o que realmente você deseja. Dentro desse contexto de você escrever sobre esses pontos que nós falamos aqui da sua vida, você vai ver os pontos que você deseja modificar. Esses pontos que você deseja modificar que não estão bem hoje, não estão se manifestando bem, né? Você pode criar um cenário futuro para que isso aconteça. Mas primeiro você precisa saber o que você precisa mudar ou o que você deseja. E se caso você não sabe o que você deseja, por isso a gente está falando sobre você analisar as suas questões. Mas aí você pode falar, preletor, mas eu não tenho 10 minutos da minha vida. Eu não tenho 20 minutos da minha vida. Todos nós temos. O tempo é igual para todo mundo. Todos nós temos um dia de 24 horas, gente. A questão é como nós administramos o tempo que todos nós temos. Eu preciso saber o que é mais importante para a minha vida. Então eu preciso analisar o meu contexto do dia, em o que eu estou me envolvendo para poder priorizar aquilo que é importante. E se 10 minutos para você analisar a sua vida não é importante, pense muito bem, porque se você não parar 10 minutos para você, você não vai conseguir lá na frente manifestar aquilo que você realmente deseja. Analise esses pontos, não crie justificativas, apenas faça isso. Faça isso que com certeza você vai ter aí uma condição melhor. Mas mais à frente eu vou te dar mais uma dica aí sobre essa questão de como você pode também analisar essa questão dos seus desejos. Mas vamos seguir. Falamos aí sobre a primeira chave, né? Que a primeira chave é que nós tenhamos aí um pensamento iluminador, enxergamos aí o lado positivo. A segunda chave, esforce-se todos os dias. Então, o que é esforçar-se todos os dias? Avance todos os dias um passo a mais rumo ao seu desejo. Avance todos os dias. Esforce-se, faça o melhor que você puder fazer dentro daquilo que está à sua frente. O seu trabalho, a sua profissão, as suas atitudes mentais, a sua tratativa com os seus semelhantes, a sua tratativa com os seus colaboradores ou com os seus superiores. Esforce-se todo dia em fazer melhor. Esforce-se em oferecer mais. E aí ele fala aí na tela de vocês, sobre esse esforçar-se. O pré-requisito para se tornar bem-sucedido é conceber um ideal elevado. Então, para ser né, bem-sucedido, né, e avançar todos os dias, volta aquela questão do desejo. Nós precisamos ter algo que é elevado. Elevado em que sentido? Não é algo utópico, mas algo que nos desafia a fazer coisas diferentes. Este é o sentido do elevado. Porque se nós não tivermos um desejo que nos desafia a fazer coisas diferentes, nós não saímos dessa zona de conforto. E eu estava estudando um outro conteúdo, né, sobre essa questão de performance, né, de entregar, né, de performar melhor. E dentro desse conteúdo, né, a pessoa que estava escrevendo este livro, que eu estava estudando, ele colocou uma frase que eu achei interessante. E comecei a analisar sobre esta frase. E encontrei ali uma questão que eu acredito que realmente é verdade, o conceito do que ele estava escrevendo ali. E a frase diz assim: o fracasso é confortável. E eu fiquei pensando sobre isso, né? É claro que depois ele contextualiza toda esta frase sobre o fracasso é confortável, mas dentro dessa contextualização é que fez com que eu refletisse sobre isso, né? Por que é confortável o fracasso? Porque as pessoas que fracassam e não querem sair dessa condição são as pessoas que ficam justificando os acontecimentos. Então, justifica que fracassou por causa disso, justifica que fracassou porque não teve ajuda aqui, justifica que fracassou porque o mercado não era propício, e fica nessa questão de justificar este fracasso.
Para se ter sucesso, e aí esse autor, ele continua contextualizando essa frase, e ele diz assim: para se ter sucesso, você precisa ser ousado para sair da zona do fracasso. Em outras palavras, para se ter sucesso, você precisa sair da zona de conforto. E é uma verdade, e a gente aprende isso dentro da Seichonoye. Então não fique justificando os acontecimentos, né? Não fique aí querendo, né, a compaixão dos outros pelos acontecimentos da sua vida. Para ser empreendedor, precisamos ser ousados. Ousados no sentido de avançarmos todo dia um passo a mais rumo aos nossos desejos, seja ele qual for. Então nós precisamos ter esse requisito de ter esse ideal elevado no sentido de ser algo que nos desafia a sair dessa zona confortável, porque ela representa essa estagnação do fracasso. Então nós, na Seichonoye, aprendemos que Seichonoye é o lar do progredir infinito. Significa o quê? Progride infinitamente. E para mim seguir ou estar dentro de um ensinamento como esse, eu preciso progredir infinitamente. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, mas eu não posso ficar estagnado. Então, muitas vezes, né, nós que estamos dentro da Seichonoye, aí falo nós, porque acredito que tem muitas pessoas que já conhecem esse movimento há muito tempo, precisamos nos atentar a essas questões. Progredir infinitamente. Significa que a cada dia eu preciso avançar um passo, no mínimo. Eu preciso avançar, seja através de leitura, seja através de capacitação, seja através de oração, seja através do meu trabalho, de pensamento, de orar, de isso e aquilo. Eu preciso avançar. Eu não posso estar fazendo sempre as mesmas coisas, porque sempre foi assim. Não posso fazer isso. Eu preciso buscar novas formas de realizar as coisas para que eu possa progredir infinitamente. Tá? Isso também funciona na nossa questão de negócios aqui. Tá? Então, vamos lá. Terceira chave, né? Terceira ou segunda, já nem sei mais o número, mas é a próxima chave aí que ele nos fala. Depois a gente tenta fazer o review sobre a quantidade de chaves e dicas que ele está nos dando aí sobre esta questão de podermos concretizar os nossos desejos. Na próxima sequência aí, que ele nos fala sobre essa questão da chave, ele fala sobre a questão do amor. E o amor, ele é um sentimento de unidade. Então, dentro do conceito, ou da ótica do ensinamento da Seichonoye, da ótica espiritual do ensinamento da Seichonoye, esse amor, essa palavra amor, não representa a preferência, não representa eu amo porque eu gosto disso, mas eu não amo porque eu não gosto daquilo. Não é uma questão preferencial. Isso é preferencial, gosto, né? Isso são desejos preferenciais. Na verdade, a questão do amor, na ótica espiritual, é sentimento de unidade. Então, esse sentimento de unidade é que nós precisamos colocar, inserir nas nossas atividades profissionais, né? Nas nossas atividades, dos nossos empreendimentos, dos nossos negócios. E na tratativa com as questões que envolvem a nossa vida. Esse sentimento de unidade entre eu e o outro, entre eu e todas as outras existências que são manifestadas para que eu possa também progredir. Esse sentimento de unidade é que faz com que entre um estado de harmonia entre todas as vidas ou manifestações da vida que se manifestam em harmonia e faz com que a prosperidade se manifeste e se concretize os desejos na nossa vida. E aí o que ele fala sobre então o amor? Na tela de vocês aí o que o mestre nos ensina sobre amor. Amor é doação total, ou seja, amar é doar o seu próprio ser. Se o amor encerrar só isso, ele é puro e isento de problemas. Então veja, se o amor encerrar só isso, ele já é puro e isento de problemas. Mas quando o amor ele se torna problemático, quando nós queremos o quê? O retorno daquilo que eu estou oferecendo. E aí já não é um amor, né? Não é o amor, é a preferência, é o sentimento de posse. Muitas pessoas confundem amor com sentimento de posse, tá?
eu amo meu marido, eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo X, eu amo aquilo, né? Como se você fosse dono daquela situação. Amar é sentimento de doação total, é você se entregar. Eu amo sim, né? Mas eu não tenho apego por aquela situação, eu não tenho apego por aquela pessoa. Eu faço o melhor que eu posso fazer, ou mais do que o melhor que eu posso fazer, mas eu não espero a retribuição. Quando você oferece esperando a retribuição, normalmente você se decepciona. Então veja, eu amo minha empresa, eu amo o meu trabalho, eu amo a minha carreira, e eu faço o melhor com aquele amor que eu dou no trabalho que é resultado da minha ação. Eu estou oferecendo algo puro, algo que não vai me criar problemas. Agora, eu amo minha carreira, eu amo minha profissão, eu amo a minha empresa, só que eu ofereço o máximo de mim e eu quero o retorno. E aí eu vou criar problemas. Por quê? Porque isso é um apego, eu estou fazendo uma troca. Então, o sentimento de amor é doar o seu próprio ser sem esperar retribuição. Isso que ele quer nos falar. Esta é a outra chave para a concretização dos desejos. Se eu não me engano, nós falamos de 3 já, né? Essa seria a terceira chave para a concretização dos desejos. Amar, né, com desprendimento, ou seja, doar seu próprio ser sem esperar a recompensa. Isso já é um amor puro, né? Um amor que não gera problema. Então pensem bem, de que forma nós estamos atuando nas nossas ações. Será que nós estamos atuando sem esperar a recompensa? Se estivermos atuando como algo que estamos oferecendo, buscando receber, nós estamos fazendo uma troca. E na troca nem sempre vem o resultado. Isso pode ocasionar a nós o quê? Dissabor. Pode ocasionar a nós o quê? Infelicidades, né? Desgosto, e etc, etc, etc. Tá? Então veja, terceira chave, né? Para nós concretizarmos os nossos desejos. Naquilo que você faz, doe-se integralmente, né, para o resultado do produto daquilo que você faz. Com certeza virá o resultado, mas não busque o resultado na ação que você está fazendo, tá? Outro ponto que ele nos fala sobre esta questão aqui é sobre a questão do destino, que é importante nós compreendermos sobre o destino. Muitas pessoas entendem que o destino é algo que já está traçado, que não pode ser modificado. O que nós aprendemos dentro do ensinamento da Seichonoye é que sim, esse destino ele está previamente traçado, mas nós podemos alterar e modificar ele, que é o que fazemos continuamente. Mudamos e alteramos o nosso destino continuamente através dos nossos pensamentos e sentimentos, daquilo que nós produzimos para modificar o nosso destino. Se isso não fosse possível, gente, é lógico que se a gente não pudesse ter ações para melhorar, né, esse nosso destino, que já está previamente traçado, nós não teríamos nenhuma finalidade. Nós só precisaríamos ficar parados e seguir a rota aí. E não é esse o caso. Se somos filhos de Deus que somos, né, nós temos esse livre-arbítrio para manifestar essa vida que nos está sendo vivificada na maior expressão da sua vida, né, de provisão infinita. Então nós podemos escolher as manifestações que nós desejamos, de acordo, né, logicamente, da forma mais ética, da forma mais correta, da forma moralmente mais correta, para que se manifeste realmente neste mundo das formas, né, este mundo de provisão infinita criado por Deus, para o benefício de todas as pessoas, inclusive de nós mesmos, né? Então não há problema quanto a isso. Então o que nós aprendemos aqui dentro da Seichonoye através dos ensinamentos da Seichonoye, né? O destino da humanidade, isso a humanidade inclui a nós, né, é criado pela própria humanidade. A própria humanidade cria, mas de que forma ela cria o seu destino? Vamos lá ver aqui, ó, que ele nos fala aqui, ó, na tela de vocês. O que determina o destino não é o que está fora de nós, mas a nossa convicção interior, ou seja, o destino é criado pelo próprio homem. Veja, a Seichonoye é norteada por três pilares básicos. Um deles é só existe Deus e o que vem de Deus, ou seja,
Só existe Deus e o mundo da imagem verdadeira, que é um mundo perfeito criado por Deus. Isso daí foi criado em espírito. O segundo pilar da Seichonoye é que este mundo em que nós transitamos, estamos presentes aqui, que é um mundo material, ele é um mundo de projeção mental. Todas as coisas acontecem conforme os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas crenças, que se manifestam nesse mundo fenomênico como forma de reconhecimento desse nosso estado interior. E o terceiro pilar é a unicidade de todas as religiões, onde a Seichonoye acredita que todas as religiões, na sua essência, convergem para o mesmo centro, ou seja, Deus único que criou todo este universo. A nomenclatura ela pode ser modificada, tá? Deus, Cristo, Alá, não importa, Buda, não importa a nomenclatura. Mas esse ser superior que criou todo este universo é que rege toda esta criação, né? É isso que a Seichonoye acredita. Por isso não existe sectarismo religioso dentro da Seichonoye. Bem, como nós estamos falando sobre esta questão do destino, esse destino que foi traçado previamente nesse mundo criado por Deus, né, nesse primeiro pilar, quando ele se manifesta nesse mundo material através de nós, ele é a expressão daquilo que eu tenho interiormente, ou seja, aquelas minhas crenças e convicções que eu vou acumulando dentro de mim, é que vai fazendo a projeção dos acontecimentos na minha trajetória nesse mundo material. Isso significa que este destino é a manifestação cotidiana daquilo que eu tenho como crença interior sobre mim e sobre o mundo. Então, se eu acredito que existe isso, eu tenho isso como crença, vai se manifestar. Se eu acredito que não é uma existência verdadeira, não se manifesta na minha vida. Tudo aquilo que eu tenho como crença, né, por ser algo forte em mim, acaba se manifestando. Então veja, nós estamos falando sobre concretização dos nossos desejos. Se eu acredito que aquele desejo que eu tenho é algo que vai se manifestar, mais dia menos dia ele se manifesta. Agora, se eu acredito que aquele desejo que eu tenho não tem possibilidade, ou se qualquer coisa acontecer vai se manifestar, isso não vai acontecer. Isso precisa ter força, tá? Então, o destino, ele é a concretização do seu interior que se manifesta no seu exterior, né? Então, sempre o interior vai projetar o exterior. Aquilo que você tem em pensamento, aquilo que você tem em crença, aquilo que você tem em sentimento, se projeta exteriormente como forma de concretização ou de reconhecimento. Por isso é muito importante que nós tenhamos controle sobre o que pensamos e o que sentimos, ou pelo menos tentamos amenizar, controlar ou mudar as formas de pensamentos e sentimentos, né, do lado negativo para o lado positivo da existência da vida, para que se manifeste um destino mais feliz. Continuando, ele nos diz aqui, como que se concretiza essas coisas dentro disso que nós estamos falando, né, de que forma esse universo atua através dessa força de concretização do mundo exterior, do mundo interior para o mundo exterior. Voltando aqui, de que forma o universo, né, ele concretiza as manifestações, exteriorizando o que eu tenho interiormente para o mundo exterior, que é o mundo material. E aí na tela de vocês, o mestre vai nos explicar aqui neste livro da seguinte forma. Entre a página 333 a 353, ele diz assim, pense em coisas boas, porque a força criadora do universo cria as coisas desenhadas na mente humana e manifesta segundo a lei mental de atração dos semelhantes. Então veja, o universo, essa força criadora do universo, ela vai manifestar concretamente neste mundo exterior aquilo que eu tenho desenhado interiormente na minha mente como sendo algo verdadeiro. E aí se cria os elementos imateriais e a oportunidade se gera nesse mundo material e se manifesta conforme a lei de semelhantes. Ou seja, aquilo que eu tenho é semelhante com aquilo que ela vai criar para poder se manifestar de acordo com a situação do momento. Então veja, só para a gente melhorar essa explicação.
A situação que eu gero, né, a oportunidade que eu gero neste mundo material, que é algo que é semelhante àquilo que eu tenho interiormente, faz com que essa força criadora do universo concretize isso numa forma de acontecimento. Então eu preciso ter muito cuidado com aquilo que eu tenho como crença interior, em função da lei de semelhantes. Essa lei de semelhantes é uma das leis de manifestação desse universo. Existem várias leis de manifestação neste universo, tá? E dentre essas leis, existe a lei de semelhantes. Mas não fique preocupado com a lei. Preocupe-se com a atitude mental que você está tendo. A lei era absoluta, ela vai agir, quer nós conheçamos ela ou não conheçamos, ela age. O que eu tenho que me preocupar não é como age a lei, e sim como eu estou em relação às leis de manifestação. Se eu já sei que é o meu interior que se exterioriza, né, de uma manifestação concreta no exterior, se eu melhorar o meu interior, eu já estou aí agindo de acordo com a lei para, né, o meu uso e fruto e benefício. Então eu tenho que me preocupar mais com a minha atitude do que como que funciona a lei, como é a lei, etc. e tal. Se eu estiver convicto das minhas crenças, né, da benevolência, né, daquelas minhas crenças interiores para manifestar os meus desejos, tranquilamente a lei vai agir de qualquer forma, tá? Então, só para a gente ressaltar novamente aqui, ele fala então que a força criadora do universo cria as coisas desenhadas na nossa mente humana, né, na nossa mente humana, e manifesta-se segundo a lei mental de atração dos semelhantes. E aí eu falei para vocês que eu ia dar mais uma dica para vocês, caso vocês não tenham, né, ou não saibam como fazer. A Associação da Prosperidade, ela tem um projeto de desenvolvimento de estudos dessa doutrina da Seichonoye, aplicada na vida cotidiana, onde ela desenvolveu há mais de 30 anos, ela vem trabalhando isso, uma atividade chamada Ciclo de Estudos da Prosperidade. Esta atividade ela acontece em mais de 40 locais em nosso país. Ela é uma atividade num formato híbrido, onde nós temos aulas em modelos de plataforma virtual, como também aulas, né, em atividades presenciais, né, com o público presente, junto com os preletores, em alguns hotéis dentro dessas 40 localidades, onde nós trabalhamos essas questões de aplicação da espiritualidade na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. De que forma nós trabalhamos ou de que forma nós aplicamos as questões espirituais na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa carreira. E de que forma este aplicar a espiritualidade transforma a vida das pessoas. Então, durante esses mais de 30 anos que está em execução essa atividade, Ciclo de Estudos da Prosperidade, transformou milhares e milhares de pessoas, né? Ou melhor, transformou a vida de milhares de pessoas só com a aplicação desse ensinamento numa metodologia aplicada. Eu sou um resultado disso, eu tenho aí minha situação, né, desse movimento da Seichonoye, algo que eu tenho a maior gratidão por essa atividade chamada Ciclo de Estudos da Prosperidade, que foi dentro desta atividade que eu consegui me encontrar realmente naquilo que eu gostaria de fazer, naquilo que eu gostaria de ser e de que forma eu poderia fazer e ser, né? De que forma eu poderia, através deste ensinamento, desta aplicação dos ensinamentos, né, ter a minha empresa, seguir na minha carreira profissional, construir a minha família de forma diferente, trabalhar com meus empreendimentos, né, ter resultados aí significativos e também aprender quando nós não temos resultado, de que forma agir. Quando nós temos aí que descontinuar o nosso empreendimento, sair da nossa carreira profissional, de que forma agir, né, sem se desesperar, sem realmente cair numa desilusão total. Então eu devo muito a esse tipo de ensinamento, principalmente a Seichonoye, mas especificamente a essa metodologia criada pela Associação da Prosperidade, que traz resultado, que transforma, né, a vida das pessoas, e eu sou prova disso, que realmente isso é uma verdade. Então você que não sabe como trabalhar com esta questão de desejos, não tem uma clareza sobre essa questão dos desejos,
Vá em busca dessa atividade do ciclo de estudos da prosperidade. Nós temos um aplicativo, né, que você pode baixar na sua loja de aplicativos, no seu smartphone, né, tanto no sistema Android como no sistema da iOS. Né, você olha na sua loja de aplicativo, digita lá AppSib, A-P-S-I-B, né, AppSib, vai vir lá um aplicativo com um logo da AppSib dourado, você baixa ele e ali você vai ter todas as informações sobre o ciclo de estudos da prosperidade, né, de que forma ele é realizado, quando ele começa, quando é o presencial, quando tem, aonde tem, nas localidades próximas da sua região. Faça a sua inscrição, não perca tempo nisso, não perca mais tempo de transformar a sua vida. Quanto mais rápido você agir, mais rápido a sua vida se transforma. Tenho certeza que se você fizer isso, com certeza a sua vida vai se transformar a partir do seu momento de decisão. Como nós estamos falando sobre a chave de concretização dos seus desejos, dentro do ciclo de estudos da prosperidade, nós trabalhamos com uma ferramenta chamada Projeto Prosperidade, que é uma ferramenta para a concretização dos seus desejos, ou dos desejos das pessoas que atuam, né, ou que estão estudando conosco neste processo, né, chamado ciclo de estudos da prosperidade. Essas pessoas que utilizam esta ferramenta de forma correta, que têm um objetivo claro e definido, todos os anos concretizam os seus desejos. Então, se você tem algo que você deseja concretizar durante este ano, faça a sua inscrição no ciclo de estudos, vá buscar informação, com certeza você vai conseguir concretizar. Voltando então aqui à nossa questão aqui, ele vai nos falar aqui sobre este ponto, a edificação do sucesso. E esta edificação do sucesso do seu empreendimento, da sua carreira, da sua profissão como um todo, ela passa por 3 pontos, que são os desejos do homem, ou os desejos da humanidade. Esses 3 pontos estão na tela de vocês, que é o que o mestre nos fala aqui, sobre essa condição necessária, né, para a edificação do sucesso na nossa vida, que é: o homem deseja sempre ser respeitado e respeitar o próximo, ser útil e reconhecido pelo próximo, e ser amado e amar o próximo. Esses 3 desejos, né, é que construi essa edificação para o sucesso do seu empreendimento. Então, sempre respeite e também seja respeitado, né? Você também deve ser útil e também deve ser reconhecido, assim como você também deve amar e ser amado pelo próximo. Esses 3 conceitos fazem a edificação do seu empreendimento. Esta é a outra chave. Lembra que nós falamos de algumas chaves? Esta é a outra chave. E esta é a 4ª chave para a concretização dos seus desejos. E aí nós já vamos aí para concluir esta atividade, e ele vai nos falar um pouquinho sobre esta questão, né, do fracasso e do sucesso. Já falamos um pouquinho sobre fracasso e sucesso, mas só para a gente fechar esse assunto de fracasso e sucesso, dá uma olhada na tela de vocês o que o mestre fala sobre isso. Jamais prevejo fracasso. Sucesso e fracasso depende do tipo de pensamento que cada pessoa mantém constantemente dentro de si. Importante frisar essa questão do constante, tá? Pensamentos e sentimentos que mantemos constantemente dentro de nós pode produzir tanto o sucesso como o fracasso, de acordo com o tipo de pensamentos e sentimentos que nós temos. Então, se eu sou, ou se eu desejo ter sucesso, eu tenho que ter pensamentos e sentimentos relacionados às questões de sucesso. Agora, se eu estiver pensamentos e sentimentos relacionados às questões do fracasso, da infelicidade, de etc, 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 nesse ponto de vista negativo, naturalmente vai acontecer aí o fracasso ou a infelicidade. Então, o que nós aprendemos dentro da Seichonoye? Fale somente de coisas boas. Fale somente sobre prosperidade. Pense somente em prosperidade. Veja somente coisas prósperas, né? Verbalize somente coisas saudáveis. Para quê? Para você gerar sentimentos e pensamentos relacionados a isso. E aí, se você voltar um pouquinho no que nós falamos, né? Que a mente criadora desse universo concretiza aquilo que nós desenhamos na nossa mente para se manifestar nesse mundo das formas. Se eu estiver pensando,
falando em sucesso, prosperidade, em saúde, em positivismo, em coisas que realmente eu desejo que aconteça, naturalmente ela vai gerar esta condição adequada, pela lei de semelhante vai se manifestar aquilo que eu estou pensando e aquilo que eu estou sentindo. Então, veja, fracasso e sucesso é aquilo que eu mantenho como sentimento e pensamento de forma constante na minha mente. Então, se hoje você está numa situação que é considerado ou que você considera como sendo um fracasso, mude a forma de pensar. Passe a pensar a partir de agora somente em coisas boas, somente em sucesso, somente em resultado, somente em felicidade, somente em alcançar, em realizar aquilo que você deseja. Aprendendo um pouquinho mais sobre essas questões, eu estava estudando e eu observei que a maioria de nós, inclusive eu, nós pensamos e sentimos muito naquilo que nós não gostaríamos que acontecesse. Então eu penso sempre, eu fico de uma forma constante pensando naquilo que eu não quero que aconteça. Então eu não quero perder o emprego, eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero ficar doente, eu não quero perder esse tipo de negócio. Esse pensamento de eu não quero foca muito no lado negativo. Eu preciso mudar a forma de pensar. Em vez de pensar naquilo que eu não quero, eu tenho que pensar naquilo que eu desejo. Então, eu desejo ser bem-sucedido, eu desejo a minha família em harmonia, eu desejo o meu empreendimento avançando, eu desejo conquistar novos clientes, eu desejo ser promovido no trabalho que eu quero, que eu estou, Então, o que eu desejo? Eu foco os meus pensamentos e sentimentos naquilo que eu desejo e não naquilo que eu não desejo. Faça essa mudança de postura mental que você vai ver qual é o resultado que você vai ter aí daqui para frente. Continuando aqui, para a gente ir terminando, ele nos diz aí na tela de vocês, para nós buscarmos então somente a justiça de Deus, que diz assim, ao praticar a meditação Shinsokan, e visualize, ao praticar a meditação Shinsokan, visualize com clareza o que realmente deseja, e isso se concretizará com certeza no mundo fenomênico. Ponto importante da meditação Shinsokan. Claro que a meditação Shinsokan é algo fundamental aos praticantes da Seicho no Ie. Mas o que ele diz aqui, visualize com clareza aquilo que você deseja, não é na hora que você está fazendo a meditação Shinsokan, é você ficar visualizando. É após você fazer a meditação Shinsokan, você começar a visualizar com clareza aquilo que você deseja. Mas não foque no que você deseja. Visualize a partir do seu desejo concretizado. Parece um pouco meio estranho isso. Mas se você visualizar a partir do seu objetivo concretizado, você começa a sentir, ou de que forma você vai se sentir quando o seu desejo já estiver concretizado. Isso faz com que você imprima sentimento, emoção. E esta emoção, este sentimento, faz com que essa força de concretização entre em ação mais rapidamente. Claro que num dia como esse nós não conseguimos explicar com profundidade essa questão da clareza da meditação Shinsokan e etc. e tal. Por isso que nós falamos para você que queira mais informação, queira saber mais, queira se aprofundar nessa questão, queira realmente realizar os seus desejos, que realmente tenha algo a realizar, que você deseja realmente que isso aconteça na sua vida. Vá em busca de informações através do ciclo de estudos. Não perca esta oportunidade. Baixe o nosso aplicativo, entre no site da Seicho no Ie, procure a área de empresários, olhe lá sobre o ciclo de estudos da prosperidade e se inscreva lá. Vá em busca disso. E também, através da livraria virtual da Seicho no Ie, você vai encontrar todas essas literaturas que nós mencionamos, que falamos, não só a minha pessoa, como também os outros preletores que passam por aqui em nosso canal, que vão divulgar aí os livros da Seicho no Ie, que isso também são as fontes de estudo que nós temos para aplicar este ensinamento da Seicho no Ie. Desejo a todos vocês muito sucesso na vida de vocês, espero rever vocês pessoalmente em breve em nossas atividades da Seicho no Ie
do Brasil como um todo, especificamente na Associação da Prosperidade. Caso você esteja, eu também espero rever vocês aí, ou ver vocês o mais rapidamente possível. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos e muito sucesso. Muito obrigado a todos.